Neste vídeo, será demonstrado como o FreeRTOS trabalha quando temos mais de uma tarefa e que essas tarefas têm prioridades diferentes para sua execução. Assim como no tópico anterior, vamos criar duas tarefas, neste caso, as tarefas LED-Blink e LED-Blink2. Iremos utilizar o comando askTaskCreate para criar as tarefas. As tarefas são representadas pelas funções LED-Blink e LED-Blink2. Reparem aqui que neste exemplo as tarefas possuem prioridades diferentes. No caso, a tarefa LED-Blink tem prioridade 2 e a tarefa LED-Blink2 tem prioridade 1. Para o FreeRTOS, quanto maior o valor da prioridade, mais prioritária é a tarefa. Neste caso, LED-Blink tem uma prioridade maior do que LED-Blink2. As tarefas têm um comportamento semelhante. Primeiro, a configuração, através do comando pinMode, que irá definir se o pino do microprocessador é de entrada ou saída. Neste caso, está sendo configurado como saída, para melhor visualizarmos no simulador. E depois temos um laço infinito, que irá fazer com que o sinal do pino fique alternando entre nível lógico alto e nível lógico baixo. Para visualizarmos o comportamento da programação, foi colocado alguns breakpoints e alguns pontos estratégicos, como a configuração do pino e o comando que alterna o sinal de saída do pino. Iniciando a simulação, podemos visualizar que o comando pinMode da tarefa LED-Blink foi executado. Podemos visualizar isso, pois o registrador DDR-B sofreu alguma alteração. Aqui, o simulador indica que a próxima linha de execução é aquela com o comando digitalWrite da tarefa LED-Blink. Ao solicitarmos que o simulador avance na programação, podemos visualizar que ele executou a linha digitalWrite da tarefa LED-Blink. O resultado está indicado na alteração dos registradores PIN-B e PORT-B. Podemos visualizar também que o simulador indica que a próxima linha a ser executada também faz parte da tarefa LED-Blink. Avançando na programação, visualizamos que o simulador executa a função digitalWrite da tarefa LED-Blink. O resultado está no apagamento do LED indicado pelo registrador PIN-B e PORT-B. O simulador ainda indica que a próxima linha a ser executada também faz parte da função LED-Blink. Se verificarmos o resultado que obtivemos aqui com o resultado do vídeo anterior, iremos verificar que há diferenças aqui. Isso porque, no vídeo anterior, tanto o LED controlado pela tarefa LED-Blink quanto o LED controlado pela tarefa LED-Blink2 se acenderam, enquanto que, nesse vídeo, apenas o LED controlado pela tarefa LED-Blink teve seu status modificado. A justificativa disso está relacionada em LED-Blink ter prioridade 2, enquanto LED-Blink2 ter prioridade 1, e também pelo fato de estarmos utilizando a função delay. A função delay tem como objetivo fazer com que a programação espere um instante de tempo até que possa executar a próxima linha. E o problema apresentado aqui está em como a função delay faz com que a programação espere esse instante de tempo. Funções delay, como as utilizadas na linguagem de programação Arduino, fazem com que a programação espere um instante de tempo, pois elas ficam executando pequenas operações que não têm retorno algum. A quantidade de operações a ser executada está relacionada no tempo de espera que a programação precisa ter. Quanto maior o tempo de espera, mais operações sem resultados são executadas dentro da função delay. Quanto menor o tempo de espera, menos operações são executadas. Quando as linhas destacadas aqui com a função delay da tarefa LED-Blink estiverem sendo executadas, o kernel do FreeRTOS irá identificar que a tarefa LED-Blink ainda não terminou a sua execução. Sendo assim, quando ele verificar qual tarefa deve ser executada, ele irá verificar a tarefa de maior prioridade, que, neste caso, é a tarefa LED-Blink. Então, ele retorna a execução da função delay no momento em que ele parou. Dessa forma, a tarefa LED-Blink2 nunca será executada, pois a tarefa LED-Blink
estará executando ou as linhas com o comando digital write ou as linhas com os comandos de delay. Aqui podemos visualizar de forma gráfica todo o comportamento da nossa programação. A cada estouro de tick, o kernel assume o comando e verifica qual tarefa deve ser executada. Neste caso, ele verifica que a tarefa LED Blink deve ser executada e inicia a sua execução. Veja que, devido à função delay dentro da tarefa LED Blink, ela não consegue terminar sua execução até o estouro do próximo tick. Sendo assim, o kernel assume novamente o comando, verifica qual tarefa deve ser executada, verifica que a tarefa LED Blink tem prioridade maior do que a tarefa LED Blink 2 e que a tarefa LED Blink ainda não terminou sua execução e retorna a executar a tarefa LED Blink. Todo esse processo se repete ao longo da nossa programação. Conforme apresentado aqui, a tarefa Blink 2 nunca irá executar. Caso precisemos que ela execute, temos que fazer alterações na programação da tarefa LED Blink. Conforme vimos, o nosso problema está dentro do nosso laço infinito, em especial quando ele executa as funções delay, que faz com que o FreeRTOS fique travado executando apenas a tarefa LED Blink. Aqui podemos substituir a função delay pela função vTaskDelay, que é uma função de espera de tempo que o FreeRTOS possui. No caso da função vTaskDelay, o atraso de tempo na execução é feito pelo kernel e não pela tarefa. Isso faz então com que, ao executar a função vTaskDelay, a tarefa seja pausada e liberando a execução do código para outras tarefas. Quando o kernel identificar que ele já esperou tempo suficiente, ele retorna a execução para a tarefa que executou a função vTaskDelay. Aqui, substituímos a função delay pela função vTaskDelay e, conforme podemos visualizar, tanto o LED controlado pela tarefa LED Blink quanto o LED controlado pela tarefa LED Blink 2 foram acionados. Aqui temos uma representação gráfica do comportamento do nosso software quando alteramos a função delay da tarefa Blink pela função vTaskDelay. A primeira coisa que acontece é o kernel assumir o microprocessador e verificar quais as tarefas ele possui para execução. Neste caso, ele encontra a tarefa Blink de prioridade 2 e a tarefa Blink 2 de prioridade 1. Ele vai executar a tarefa de maior prioridade, neste caso, a tarefa Blink, que vai ser executada até encontrar o comando vTaskDelay. Feito isso, o kernel irá então pausar a execução da tarefa Blink e irá esperar o próximo estouro de tick. Ocorrendo o estouro de tick, o kernel assume o comando e verifica qual tarefa ele deve executar neste momento. Ele tem a tarefa Blink, que está pausada e não pode ser executada agora, pois ela precisa esperar um instante de tempo, e a tarefa Blink 2, que não está pausada e pode ser inicializada. Então ele executa a tarefa Blink 2. A tarefa Blink 2 vai ser executada até o estouro de tick. Isso porque na tarefa Blink 2 estamos usando a função delay e não a função vTaskDelay. Poderíamos ter usado a função vTaskDelay, mas preferi deixar a função delay para visualizarmos como é que isso irá se comportar. Ocorrendo o estouro de tick, o kernel assume novamente o comando e verifica qual tarefa deve executar agora. Ele irá verificar, neste caso, que a tarefa Blink pode retornar à sua execução, pois o tempo de espera dado pelo comando vTaskDelay já passou. E temos também a função Blink 2, que já está executando e foi pausada pelo estouro de tick. Como a função Blink tem prioridade superior à função Blink 2, ele irá executar a tarefa Blink, que irá ser executada até encontrar o comando vTaskDelay. Feito isso, o kernel espera até o próximo estouro de tick e assume o comando. Ele analisa novamente quais as tarefas devem ser executadas. Neste caso, ele tem a tarefa Blink, que está pausada e não pode retornar ainda, e encontra a tarefa Blink 2, que estava em execução e foi pausada no meio da sua execução.
Como a tarefa Blink2 não terminou sua execução ainda, ela assume o comando e vai executando até o estouro de tique. Todo o processo se repete enquanto o código está sendo executado. Este exemplo é importante para visualizarmos os cuidados que temos que ter ao escrevermos os códigos de cada uma das tarefas e também como podemos definir a prioridade de execução de cada uma das tarefas. Este exemplo também serve para demonstrar que funções inocentes, como a função delay, muito utilizado em projetos com Arduino, podem interferir no funcionamento de sistemas operacionais de tempo reais, como o FreeRTOS, e na execução das tarefas. Além da função delay, outras funções da biblioteca do Arduino também levam ao problema aqui apresentado. É importante que o engenheiro de sistemas embarcado não saiba apenas a resposta que a função que ele utilizou fornece, mas também como que aquela função faz para chegar no resultado que ela lhe fornece. É importante que ele também tenha domínio das ferramentas de depuração de código para que ele possa encontrar os problemas e propor soluções para os problemas encontrados. Vamos verificar esse outro exemplo. Suponhamos que agora a nossa tarefa LED Blink, além de fazer o LED piscar, também precisa fazer a análise de um sinal analógico. O LED piscar nós já corrigimos utilizando a função VTaskDelay ao invés de utilizarmos a função delay. Agora vamos configurar para que ela possa acessar o conversor AD. A primeira coisa que fazemos é indicar qual que é o pino do conversor AD que iremos utilizar e vamos criar uma variável aqui, iniciá-la com 0. E nessa variável iremos guardar o valor da leitura do conversor AD. Para isso, iremos utilizar o comando analogicRead. Executando nosso código passo a passo, iremos verificar o comportamento da função analogRead. Podemos visualizar aqui que a função analogRead irá travar a nossa tarefa LED Blink, impedindo a execução da tarefa LED Blink 2 enquanto não termina a conversão AD. Verificamos isso, pois dentro da função analogRead, conforme destacado em amarelo, tem um laço while que irá se repetir executando nenhuma operação enquanto o processo de conversão AD não termina.